Deputado Marcel Van Hatten, 33 anos, do Partido Novo. Eleito pelo Rio Grande do Sul, é jornalista e cientista político. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Poder 360. Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado, satisfação é minha estar aqui contigo. Deputado, como foi sua infância e adolescência? Qual era a ocupação dos seus pais? De onde nasceu sua vontade pela política? Boa pergunta. Na verdade, a minha participação na política foi bastante improvável. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, os dois vêm de famílias de classe média, né? Os dois filhos, aliás, de pastores luteranos, e foram ao longo da vida conquistando o que tinham, o que tem, que não é muita coisa, apesar de tudo que o Estado acaba significando de peso para quem é empreendedor. O pai tinha uma pequena empresa de construção civil, inclusive, que ele teve que fechar, principalmente por causa das leis trabalhistas, falta de pagamento do poder público, etc. E eu percebia no dia a dia em casa o quanto o peso do Estado, né, repito, acaba atrapalhando o empreendedorismo e a iniciativa privada. E isso foi me despertando para a política. Afinal de contas, é por meio da política que a gente pode mudar e limitar mais o poder do Estado para aquelas áreas básicas e que o resto, a sociedade, possa fazer. E, claro, também a ascensão da esquerda ao poder já naquela época, né? Quando eu me filiei pela primeira vez a um partido, né, no ano de 2004, o PT tinha vencido, fazia pouco, a primeira eleição para a presidência da República com Lula, e já naquela época eu lia muitos textos de autores mais à direita, demonstrando que a esquerda representaria, se chegasse ao poder e estando no poder. E depois de tantos anos de dominação de esquerda na política, a gente tem visto que se confirmam aquelas previsões iniciais, né? Nós temos um Estado extremamente inchado, com pouca capacidade de prover os serviços mais básicos e interferindo com um monte de estatais em outras áreas que deveriam ser da iniciativa privada, e a necessidade da sociedade se mobilizar para mudar essas coisas na política. Então, a minha juventude, minha adolescência, óbvio, também foi de um adolescente normal, de um jovem normal, até me interessar por política, e depois continuei na política sempre defendendo as mesmas coisas que eu defendo hoje, né? Valorização da iniciativa privada e uma valorização também da sociedade como participante do processo político. Como novo congressista, o que o senhor pretende fazer na política? Quais são os seus planos? E o que o senhor está achando de morar em Brasília durante a semana, que é tão diferente do Rio Grande do Sul? Bastante. Na verdade, eu nem sei o que é morar em Brasília, porque eu praticamente só durmo aqui. Eu chego na segunda noite, na terça de manhã, às vezes na segunda de manhã, depende muito da agenda aqui em Brasília, e retorno quinta-feira à noite, às vezes sexta-feira de manhã, para tentar fazer render o máximo possível o meu tempo aqui. Ficar em Brasília é importante também, muitas vezes, eu entendo isso, estou tentando ficar um pouco mais aqui, por causa das relações políticas que a gente vai criando na capital federal, né? Um ex-presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro, foi meu colega, deputado estadual na Assembleia Legislativa, e ele disse para mim: Marcel, tenho 2 conselhos para você se você for deputado estadual, que tem a ver com ficar em Brasília, ou melhor, eu te dou o conselho de ficar em Brasília por 2 motivos principais. O primeiro é o relacionamento político que você vai criando com aqueles que são formadores de opinião e normalmente não voltam às suas bases, estão aqui na segunda e na sexta. E o segundo é porque os jornalistas costumam de terça a quinta ser perseguido pelos políticos, e de sexta a segunda são os jornalistas que perseguem os políticos, vão atrás para dar entrevista, e você tem mais oportunidade também de falar para os meios de comunicação. Então é importante ter essa vivência um pouco maior aqui em Brasília, mas nem é tanto para o Rio Grande do Sul que eu volto. Tenho sido muito convidado e demandado também para palestra em outros estados. Na semana que vem vou participar de um evento em Oxford, realizado por estudantes brasileiros lá, e o fato de ser líder da bancada do Partido Novo também me faz ser convidado para uma série de eventos partidários. Vou nesse fim de semana para Santa Catarina, estou previsto para ir ao Nordeste em breve, então a minha vida é praticamente mais dentro de avião do que propriamente num lugar mesmo estabelecido. E qual a intenção do senhor na política? Qual o seu principal objetivo? O que você espera aprovar ainda esse semestre ou nesse ano? Bom, especificamente para esse semestre, a reforma da Previdência. É muito importante que ela realmente seja aprovada na Comissão Especial e no plenário da Câmara dos Deputados antes do recesso. Acho que é um sinal que nós vamos dar como parlamentares e o Congresso como um todo, né? Mesmo que o Senado vá provavelmente ficar para o segundo semestre, mas aí já pode começar o trâmite ainda antes do recesso
da PEC da Previdência, nós vamos dar um sinal de responsabilidade muito grande, né? O combate ao déficit fiscal, que é importantíssimo, o combate a privilégios, e nós precisamos fazer com que o Brasil possa empregar mais, né? Hoje nós temos muitos desempregados no Brasil, né? São mais de 14 milhões de empregados, dependendo do índice, tem muito mais gente ainda por causa da informalidade, e o Brasil só vai voltar a ter credibilidade internacional, atrair investimentos, vai poder melhorar o ambiente de trabalho aqui com reformas importantes como a reforma tributária, se nós passarmos essa primeira fase da reforma da Previdência. Agora, num espectro mais amplo, né, o que você quer fazer na política, onde você quer chegar, eu não sei. Eu quero trabalhar o máximo possível durante o período que eu tenho essa honra de ser deputado federal, que eu nem imaginava quando era criança, quando era jovem, que um dia chegaria a ser deputado federal. Hoje estou aqui com 33 anos de idade e o que eu posso dizer é que eu quero me dedicar cada dia, mesmo que esse seja meu único mandato, para poder deixar algum tipo de legado. Por que a mudança do Partido Progressista para o Novo? O Partido Novo não existia antes, quando eu concorri a vereador em Dois Irmãos, onde eu fui por 4 anos legislador, nem quando eu fui 3 vezes candidato a deputado estadual. Eu fui candidato em 2006 e em 2010, precisava de 35 mil votos, eu recebi 11.656 em 2006, 14.068 em 2010 e imaginava que não teria condições de seguir na política por uma questão de falta de abertura da política para candidaturas como a minha, que desde lá atrás já era uma candidatura de ideias, já era uma candidatura de muito posicionamento, inclusive dentro do próprio partido. Né? Dentro do PP, tenho muitas amizades, muitas pessoas que inclusive se filiaram no PP depois que começaram a acompanhar meu mandato e minhas atitudes, mas ao mesmo tempo também muitas coisas que aconteciam no PP, em particular a nível nacional, iam contra aquilo que defendiam os progressistas do Rio Grande do Sul, e eu liderava muitos desses processos, né, de busca de renovação interna no partido. Tanto é que fui presidente da juventude do PP no estado do Rio Grande do Sul, e na época do impeachment da Dilma Rousseff a gente levou uma série de abaixo-assinados pedindo ao presidente Ciro Nogueira, né, que continua presidente do Partido Progressista, que ele pudesse reverter a posição do partido, que era de ser contrário ao impeachment da Dilma Rousseff. Então sempre tive esse embate grande interno, ainda que permaneça hoje com amizades dentro do PP de muita gente que considero boa, que busca fazer a renovação realmente na política desde dentro dos partidos tradicionais. Eu fui para Holanda em 2010, depois da segunda tentativa de concorrer a deputado estadual. Como eu disse, achei que não ia ter espaço mais para o tipo de política que eu fazia e fui estudar fora, fiz um mestrado em ciência política, comecei um segundo mestrado em jornalismo e decidi em 2014, na verdade 2013, em virtude das manifestações que aconteceram no Brasil, de rua, aquela grande renovação política parecia que ia começar a acontecer e de fato acabou culminando depois com o próprio impeachment da Dilma Rousseff, com as manifestações de rua. Comecei a ser convencido por amigos que eu deveria retornar de onde eu estava, estudando no exterior, concorrer mais uma vez, tentar ser deputado estadual e me eleger. E eu disse que eu faria isso, concorreria desde que eu pudesse defender as mesmas ideias, os mesmos valores, fazer uma campanha barata de doações individuais, de pessoas que quisessem realmente mudar a realidade da política e com muito ativismo pelas redes sociais. Então, 4 anos antes de tudo isso que a gente viu no Brasil, de grande uso das redes sociais, Facebook, Instagram, pelos candidatos, eu fiz isso na minha própria eleição de deputado estadual, mas foi por pouco. Fiquei com 35.345 votos, por 351 acabei não sendo eleito, mas assumi na vaga de um titular do PP, eu era do PP, repito, 2 titulares se tornaram secretários de Estado e eu acabei indo para o PP. E durante esse processo, enquanto eu era deputado estadual na Assembleia Legislativa, o Partido Novo conseguiu o registro como partido formal. Sempre fui apoiador do Partido Novo, sempre defendi as mesmas bandeiras que os filiados do Partido Novo defendem. E no ano passado, em março, quando eu tive a oportunidade então, de sair de um partido para ir para outro, eu me filiei ao Partido Novo, já era o fim do meu mandato estadual, eu era suplente, tinha que sair meio ano antes. Fiz todo o processo seletivo, como qualquer deputado faz no Partido Novo. Tendo ficha limpa não tem problema, porque no Partido Novo só se filia quem tem ficha limpa. E ainda por cima me conformei a todas as regras que são impostas pelo Partido Novo de doações, aliás, só de pessoa física, sem utilização de fundo partidário, sem utilização de fundo eleitoral, porque essa também era uma definição minha mesmo se eu tivesse ficado em outro partido concorrendo. E quais são os principais desafios da sua sigla hoje dentro do Congresso? Dentro do Congresso principalmente conseguir fazer um diálogo maior com os demais partidos políticos, né? O Partido Novo, justamente por ser um partido desconhecido,
pela primeira vez tem representantes, nós temos 8 deputados federais, extremamente bem intencionados, alinhados por terem passado também por um processo seletivo. Todos nós 8 precisamos demonstrar por meio de provas, por meio de gravação de vídeos, enfim, que nós estávamos preparados a assumir aqui na Câmara dos Deputados, então em que pese a qualidade da bancada, que é muito boa. Obviamente o fato de que o Partido Novo vem com essa imagem, que para alguns da política é uma imagem de renovação exagerada, né, de questionamento demais, a privilégios, a benefícios, etc., acaba gerando por parte de alguns algum tipo de antipatia, né? Então o que a gente procura demonstrar? Que nós estamos fazendo a nossa parte, nós damos exemplo, a cobrança que é feita nos mandatos dos outros parlamentares, quem deve fazer são os eleitores desses outros parlamentares, nós temos que continuar fazendo a nossa parte e buscando dialogar o máximo possível, porque sozinhos nós não vamos conseguir aprovar nada, né? O Novo tem 8 de 513, mas já tem construído muitas pontes, talvez esse seja o desafio diário que a gente precise enfrentar para chegar a ter uma relevância grande no Congresso. Acho que a gente já tem conseguido, o fato de ter uma liderança partidária extremamente qualificada também, assessoria, nós temos processo seletivo, o André, que é o nosso chefe de gabinete, toda a turma que está lá está fazendo um excelente trabalho para nos subsidiar. Esse passo a gente já cumpriu antes de assumir, nós fomos fazendo todo um trabalho de buscar quadros qualificados para dentro da estrutura do Novo, demonstrando que a gente estava preparado a debater as matérias de igual para igual com as melhores bancadas da Câmara dos Deputados. Nós estamos sendo chamados também à mesa para discutir a pauta da Câmara com frequência pelo presidente Rodrigo Maia, que é o grande fiador hoje também da reforma da Previdência, tem feito um trabalho para o Brasil poder se recuperar. E a gente tem, como partido dentro do Congresso Nacional, se destacado porque a gente vem buscando construir pontes com outros deputados que em outros partidos têm as mesmas ideias que a gente, talvez por uma questão local, não tivessem ainda a chance de participar do Partido Novo como filiados. O senhor se considera líder informal do governo no Congresso? Não, eu estou fazendo a minha parte como líder do Partido Novo. Eu sou líder do Partido Novo, eu sei que estão circulando informações nesse sentido, eu tenho contribuído com o governo no que eu posso e toda a nossa bancada no sentido de ajudar nas pautas que são similares, né? As pautas econômicas, sobretudo, a questão da reforma da Previdência, a medida provisória da liberdade econômica, mas nós somos independentes, né? Então, nós temos vários posicionamentos que, eventualmente, vão acabar por colidir com os posicionamentos do governo. Privatização de empresas. Nós somos a favor de privatizar todas as empresas públicas, né? Não tem meia privatização, né? Tem uma questão, inclusive, moral. Quem deve cuidar de empreender é o cidadão, o indivíduo, não o político, não o burocrata. A eles, aos políticos, os burocratas, cabe administrar bons serviços públicos nas áreas básicas, né? Segurança pública, para começar, e assim por diante. Agora, o Novo vai, portanto, quando tiver alguma pauta que não seja convergente com o governo, dizer que não é convergente e defender o seu ponto de vista, como a gente tem feito. O E-Social é outra batalha nossa, né? A gente está aí, o nosso deputado Alexis Fontaine, que é um excelente representante da classe empreendedora, tem falado muito sobre essa questão e buscado a sensibilidade também do próprio governo para acabar com esse E-Social, né? Então tem uma série de outros pontos em que nós vamos ter divergências e, obviamente, aí a gente vai continuar com a nossa visão e não assumindo uma liderança do governo que não é nossa. Em relação à condecoração que o presidente entregou ao senhor, qual a sua opinião sobre isso? Fiquei muito surpreso, honrado, sem dúvida nenhuma, uma condecoração dada por um presidente da República, são muito poucos que têm esse privilégio, então, em primeiro lugar, muito honrado e agradecido. É a primeira entrevista que eu estou dando para falar sobre isso, aliás, eu até fiquei surpreso quando eu vi, estava esperando uma confirmação, como se diz, real oficial, né? Aí quando eu soube que era, fiquei muito contente e, sem dúvida nenhuma, é uma condecoração que vai me dar ainda mais responsabilidade aí pela frente para superar esses desafios que a gente tem no dia a dia.
Quais projetos de autoria própria o senhor está esperando aprovar ou dar seguimento esse ano no Congresso? De novo, acho que é um principal projeto que nós temos, e não é um projeto meu, é o da Previdência. Eu faço questão sempre de repetir, porque nós precisamos fazer com que ande a reforma da Previdência. Mas o próprio Novo tem algumas pautas muito suas, né? A questão do fundo partidário é uma, que não é minha individualmente, mas é do partido como um todo e da própria bancada, que apresentou como primeiro projeto de lei seu a devolução do dinheiro do fundo partidário. Nós queremos ter a possibilidade de devolver o dinheiro que entra nos cofres do Partido Novo todos os meses. Esse ano, no total, nós vamos ter direito a 27 milhões de reais de dinheiro público que poderia ir para a saúde, para a segurança, para a educação, e é depositado no caixa do Partido Novo para fazer política. Nós não queremos esse dinheiro. A gente quer ter a possibilidade de devolver esse dinheiro aos cofres públicos. E claro, além de ter a possibilidade de devolver, nós queremos também que se extinga o fundo partidário. No entanto, isso depende de uma emenda à Constituição, portanto, uma PEC, e para isso são necessárias 171 assinaturas, e a gente vai passar a recolher elas um pouco mais adiante, até porque, repito, nesse momento a prioridade é a reforma da Previdência. Sobre a crise econômica dos estados, na sua opinião, qual a razão desse caos e qual pode ser a saída para ele, principalmente em relação ao Rio Grande do Sul? Olha, eu ia dizer, eu sou gaúcho, então a gente tem enfrentado isso há muito tempo. Eu fui deputado estadual, a gente lá na Assembleia Legislativa enfrentou muitas corporações, muitos sindicatos que há anos conseguiram dobrar deputados, conseguiram convencer governadores a aumentar os benefícios para suas próprias categorias em detrimento da sociedade como um todo. Não tem outra razão para o déficit senão essa. São corporações, sindicatos que pegam para si nacos do orçamento público, que deveria ser utilizado para o bem de toda a sociedade, e o Estado acaba enfrentando um grande déficit fiscal. No Rio Grande do Sul, nós temos uma situação caótica já há décadas. Eu estava mesmo falando hoje com o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, porque a questão da Previdência no Rio Grande do Sul é uma das mais graves de todo o país, né? O nosso rombo é de mais de 10 bilhões de reais, é maior do que o rombo das contas públicas em si. Só o da Previdência. Além disso, dos funcionários públicos hoje, entre ativos e inativos que recebem dos cofres do Estado, 54% estão na inatividade. É o maior índice do Brasil. O segundo é do Estado de São Paulo, com 27%, ou seja, metade. Nós estamos muito mal. Nós tivemos uma governadora, Ieda Cruzes, que conseguiu, com o seu programa de déficit zero, durante 2-3 anos, equalizar o problema do déficit público, né? O Matheus Bandeira, que foi nosso candidato novo a governador no estado do Rio Grande do Sul, esteve à frente desse programa. Infelizmente, no último ano eleitoral, a governadora acabou não mantendo ele, mas também não entregou as contas tão mal ou tão ruins como recebeu o José Ivo Sartori depois do governador Tarso Genro, que é do PT, que conseguiu fazer um estrago muito maior do que todos os outros governadores em conjunto. Agora a gente tem essa situação para corrigir. O senhor pretende disputar a prefeitura de Porto Alegre no próximo ano? Não passa essa hipótese pela minha cabeça. Pelo contrário, eu tenho compromisso com meus eleitores, que me elegeram para ser deputado federal. O Partido Novo também, no seu estatuto, ele privilegia o cumprimento dos mandatos. É claro que existem exceções previstas no próprio estatuto, se o diretório, junto com o candidato, entender, e aí tem que ter um entendimento conjunto de que é importante o detentor de mandato concorrer a outro cargo, mas a gente dá prioridade a finalizar o mandato. Aliás, o Partido Novo também inova nisso, né? É o único partido que separa a gestão partidária dos mandatos. Quem tem mandato não pode ser dirigente político, e vice-versa. Porque aí impede que o deputado federal, por exemplo, que é presidente do diretório estadual, use a máquina partidária em seu favor para uma candidatura local, por exemplo. Então isso não é possível no Partido Novo, e ainda que fosse possível, eu não aceitaria. Eu acho que a minha função é realmente muito mais importante hoje na Câmara dos Deputados, e eu não tenho essa perspectiva não de concorrer a prefeito de Porto Alegre. Agora o Novo vai ter bons candidatos, sim, e vai ter grande chance de ganhar em Porto Alegre. Qual a sua opinião sobre os conflitos entre servidores dos órgãos ambientais e o ministro Ricardo Salles, que é do seu partido? Olha, o Ricardo Salles, eu considero ele um grande administrador. Foi um excelente secretário de Meio Ambiente no governo de São Paulo, e o que eu tenho visto, principalmente até onde eu consigo acompanhar o trabalho do Ricardo Salles, é que ele tem combatido justamente
alguns maus servidores. Acho que a gente precisa separar quem é bom servidor de quem é mau servidor dentro dos órgãos, não só ambientais, no governo como um todo. Né? Porque reina muitas vezes uma cultura de vitimização de quem é servidor público, né? De não gostar de respeitar a hierarquia interna, de dizer sempre foi feito assim, agora não vou fazer diferente. E o ministro Ricardo Salles é uma pessoa muito enérgica, né? É uma característica dele, mas ele, com a energia que ele tem, com a forma e com a disciplina que ele impõe, ele consegue levar adiante os trabalhos necessários dentro do meio ambiente. E mais importante, defendendo a preservação ambiental e conciliando ela com a iniciativa privada que precisa fazer também a preservação ambiental. Eu acho isso fantástico, ele tem um perfil muito diferente, é bom que o governo Bolsonaro nessa área está inovando. Estive junto com o ministro Ricardo Salles no Rio Grande do Sul para visitar uma série de florestas nacionais que devem ser concedidas à iniciativa privada, e se nós formos olhar hoje, eu fui lá ver a Floresta Nacional de Canela, a Floresta Nacional de São Francisco de Paula, e estive também nos canyons do Itaimbezinho, né, que são os aparados da serra. São lugares lindíssimos por natureza, mas extremamente mal cuidados, e não é por culpa dos funcionários em si, que aliás têm feito um trabalho, apesar de ser poucos, junto com voluntários. Muitos deles, eu não vou generalizar, mas muitos deles têm feito um trabalho muito bom com voluntários para buscar deixar esses parques atrativos. Mas está muito distante do que a gente vê em parques nacionais em países desenvolvidos mundo afora, onde a iniciativa privada consegue uma concessão, administra bem aqueles locais, consegue fazer com que mais pessoas venham e também ajude na preservação ambiental e na conscientização de toda a sociedade que aqueles lugares precisam ser preservados. Então essa junção, né, não vê como conflitantes, né, os interesses da iniciativa privada com os interesses da preservação ambiental. Pelo contrário, normalmente onde você vê um governo cuidando de um parque ou de uma praça, a praça está abandonada, está com mato crescido, está com uma série de problemas, para não falar dos problemas sociais que muitas vezes a gente vê, insegurança, praças mal iluminadas. Porto Alegre é um caso claro disso, muitas praças mal iluminadas, a gente vê ao redor das praças, inclusive, mendigos, prostituição, consumo de drogas, né, porque muitas praças são abandonadas e o poder público não tem condições de cuidar. Então, quando você estabelece parcerias com a iniciativa privada, e essas praças podem ser embelezadas, iluminadas, bem cuidadas, com comércio e restaurantes que atraiam pessoas para esses locais, nós estamos falando de preservação ambiental. Essa visão faltava para o Ministério do Meio Ambiente, e o ministro Ricardo Salles tem feito muito bem em resgatar, porque é extremamente fundamental. A gente está chegando ao final da entrevista e agora a gente vai ter o quadro chamado Quiz do Poder. Eu vou te fazer algumas perguntas, deputado, se o senhor puder responder de forma sucinta e mais direta, fica até melhor e mais dinâmica. Vamos tentar. O senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Não, eu sou a favor de manter a legislação como está. O Partido Novo, ele deixa os seus filiados à vontade sobre essa questão, mas eu sou contra o aborto e eu tenho uma posição muito clara, porque eu sou a favor do direito à vida, né? Em especial daqueles que ainda não nasceram. Então, eu sou a favor do direito à vida como um direito fundamental e obviamente, aquele que não tem como se defender precisa ter o seu direito ainda mais resguardado. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas mais leves, como a maconha? Eu sou da mesma opinião em relação ao aborto. A lei tem que ficar como está. Nós temos outros problemas prioritários no Brasil e as experiências internacionais precisam ser vistas com muita cautela. Inclusive, eu vivi uma época na Holanda, a gente vê que a própria legislação holandesa tem agora retroagido e recrudescido contra o tráfico, porque é um problema internacional também, né? Recrudescido não, na verdade, intensificado contra o tráfico, é um problema internacional. Muitas vezes você libera o consumo no ambiente local, mas você, hipocriticamente, né, ou hipocritamente, você acaba deixando a parte do tráfico a solto, porque você não tem como controlar as duas pontas ao mesmo tempo, né? Então, a experiência internacional precisa ser vista primeiro, e o Brasil tem outros problemas prioritários para tratar antes disso. O senhor é a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Não, totalmente a favor. Acho que tem que ter autonomia total ao Banco Central, né? Eu sou liberal, os mais libertários vão dizer, inclusive, não deve existir Banco Central. Então, nós somos um partido que defende a livre iniciativa, nós defendemos que haja a menor regulação possível e, por isso mesmo, o Banco Central precisa estar o mais livre possível, se não totalmente livre das interferências políticas que podem advir do poder.
O senhor é a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Eu sou a favor do direito à defesa. Então, tudo que puder garantir para que cidadãos que tenham condições, obviamente, de utilizar uma arma para se defender da criminalidade, eu vou ser favorável. Então, nós precisamos, inclusive porque essa foi a decisão da população. Eu não estou falando de um ponto de vista pessoal, sou a favor do direito de defesa, mas se eu fosse contra, eu seria a favor de que o Estatuto do Desarmamento fosse revogado ou flexibilizado, porque essa foi a vontade da população. Foi antidemocrático o que os governos anteriores fizeram, e o próprio parlamento, de negar à população o direito de ver um referendo que custou milhões de reais para o contribuinte brasileiro ser desrespeitado. Então nós precisamos realmente voltar a debater. O presidente Bolsonaro já avançou um pouco nessa matéria, mas o parlamento, que tem toda a legitimidade para isso, vai precisar tratar desse tema de uma forma ainda mais aprofundada. O senhor já declarou ser a favor da escola sem partido. O que o senhor acha sobre a questão dos alunos gravarem os professores em sala de aula? Vamos lá. Escola sem partido, eu costumo dizer que ele é um projeto que é bom para ser debatido, muito mais do que ser aprovado. Porque eu seria ingênuo em achar que aprovando um projeto de lei numa Câmara dos Deputados, uma Assembleia Legislativa como um projeto de escola sem partido, o problema desapareceria. Na verdade, o que nós estamos vendo é que o projeto de lei, além de ele trazer todo um conjunto de legislações que já existe sobre a educação, ele não é inovador nesse sentido, ele traz uma série de direitos e deveres de professores, de alunos, de pais de alunos para dentro de uma única lei, e nesse sentido ele é bom porque ele desburocratiza a legislação já existente. Ele é um projeto muito bom para ser debatido dentro de assembleias, dentro de câmaras de deputados, para trazer esse problema todo. A questão de gravação, ela não é a mais adequada, confesso, acho que admito, né, que gravar professor é algo que acaba trazendo muito mais atrito em sala de aula do que expondo o problema em si. Mas, por outro lado, eu entendo o estudante que está lá e está ouvindo um professor que está fazendo política partidária, não está dando aula, ele está só fazendo proselitismo para uma determinada ideologia, e no fim do dia, quando o professor é questionado, sem nenhum tipo de gravação nem nada, ou ele ainda é perseguido pelo professor. Acontece, e é constrangedor. Aí o aluno vai lá e vai para a direção. A direção, às vezes, ainda, inclusive, protege o professor, não toma nenhuma atitude a respeito. Eu acho que, nesses casos, os alunos acabam vendo como um recurso, como um último recurso à sua disposição, gravar o professor para mostrar para a sociedade: olha esse absurdo que está acontecendo em sala de aula, pô, o professor não está dando aula. O professor está vindo aqui, está falando que o PT é maravilhoso, ou que o Novo é maravilhoso, não importa, que um partido político é maravilhoso, que o resto não presta, e eu aqui estou querendo que ele fale sobre português, matemática, sobre aquilo que, na casa da iniciativa privada, eu estou pagando para receber como aula, ou no serviço público eu estou aqui, e que também é pago pelo dinheiro de todos os impostos, que é pior ainda, né? Não deveria ter nenhum tipo de proselitismo dentro de sala de aula, com dinheiro público ainda por cima. Eu deveria estar recebendo informação, eu deveria estar me ensinando e estar aqui tentando passar uma ideologia política exclusivamente durante toda a aula. O professor ter opinião, falar durante a aula, eu tenho essa opinião e tal, fala, é tranquilo, acho que todos nós temos opinião. Agora, ele precisa lembrar, o professor, quando ele está ali, ele está exercendo uma autoridade. Ele não pode usar a opinião dele como cavalo de batalha ideológico, nem passar a aula toda falando sobre isso. O senhor já comentou sobre isso, mas nesse bate-volta eu vou recapitular. O senhor é a favor ou contra o sistema de capitalização? Totalmente a favor. Inclusive, acho que o nome que estão cogitando utilizar em lugar de sistema de capitalização é maravilhoso, muito melhor, poupança garantida. Porque o sistema atual, ele é muito mais que uma poupança. Não é uma poupança, na verdade é um seguro que nós temos, né, de aposentadoria, que é pago pelo Estado em grande parte, por isso tem déficit. A maior parte do recurso que vai para a Previdência hoje, para pagar os aposentados, vem do caixa do Estado, do dinheiro que deveria ir para a segurança, para a saúde, para a educação, e não vem das contribuições individuais das pessoas. As pessoas que hoje contribuem para o INSS estão pagando para quem já está aposentado. É só uma parcela do valor, porque, como eu disse, o resto vem do dinheiro dos impostos. É um sistema que está fadado a quebrar sempre, continuamente, porque cada vez tem mais pessoas se aposentando e menos pessoas nascendo. As taxas de natalidade, não só no Brasil, no mundo todo, vêm sendo reduzidas drasticamente. O sistema de capitalização ou de poupança garantida, ele permite que cada pessoa contribua para a sua própria poupança no futuro. E hoje, se nós perguntássemos na rua para qualquer cidadão, olha, o que você acha de receber de volta todo o dinheiro que você já pagou em INSS, pegar esse dinheiro e botar numa poupança, e a partir de agora
não desconta mais valor do teu INSS, você está livre desse sistema do INSS, você também não vai receber mais aposentadoria pelo Estado, mas o valor que você poupou até agora, ou que já não existe mais, né? Mas que você pagou até agora, mais o valor que você vai poder poupar individualmente todo mês, essa é a tua aposentadoria. Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas adorariam se libertar do sistema do INSS e ter esta poupança garantida. Então o sistema de capitalização, ele é muito importante para as novas gerações. Claro que para quem já está aí, como diz o Guedes, quem já está no avião, que está prestes a cair, precisa ser salvo, não podemos deixar o avião cair. Então o sistema atual do INSS tem que ser corrigido até onde dá. Mas precisamos migrar para o novo sistema e o novo entusiasta disso. O senhor é a favor ou contra que a homofobia seja considerada crime? Não, como tipo penal não, aliás o STF está errando muito ao legislar sobre a matéria. A primeira questão, a homofobia está sendo comparada a crime de racismo, né? Ser homossexual, ser heterossexual não é ter uma raça, não é ter um preconceito de raça sobre si. Agora, obviamente, nós do Partido Novo, inclusive porque nós defendemos as liberdades individuais incondicionalmente, nós somos a favor de que todas as pessoas sejam respeitadas. Mas criar um novo tipo penal, sendo que injúria, difamação já estão previstos no Código Penal, não é papel do Supremo Tribunal Federal em primeiro lugar, que está legislando. O Supremo Tribunal Federal tem que cuidar de julgar e cuidar da Constituição. E, de outro lado, os parlamentares têm que tentar fazer com que a lei penal seja sempre, não o mais branda, pelo contrário, o mais punitiva possível, mas dentro de um arcabouço que seja muito claro. Começar a criar muitos tipos penais acaba fazendo com que a arbitrariedade possa prevalecer. Então, hoje já existem leis que criminalizam preconceito por injúria, difamação. Não é preciso criar um novo tipo penal. Isso é muito mais uma batalha política ideológica do que uma batalha de real resguardo de direitos e liberdades. Eu diria exatamente o inverso, na verdade. É o tipo de coisa que vai contra a preservação de liberdades, porque acaba restringindo demais e outros grupos vão começar, se esse grupo está aí, por que eu estou sendo desprestigiado? E aí a gente começa a dividir ainda mais a sociedade, que é o tipo de coisa que os marxistas querem. Quanto mais divisão, mais conflito, melhor. Não, nós queremos que sejam preservadas as liberdades de todos, as garantias fundamentais e que nós tenhamos uma sociedade mais unida e compreensível possível. O senhor é a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Eu sou a favor de que igrejas tenham imunidade tributária, porque esse é um dos primeiros pilares da garantia da liberdade religiosa. Muitas pessoas falam em separação de igreja e Estado, que é um conceito de Estado laico, mas nós precisamos lembrar que mais do que separação é uma distinção clara entre igreja e Estado, ou seja, são coisas diferentes, muito mais do que separadas. Até porque políticos podem ser cristãos ou podem ser não cristãos, podem ser muçulmanos ou não muçulmanos, mas eles continuam sendo políticos, ou seja, eles continuam exercendo dentro da atividade política, dentro da atividade pública, eles continuam tendo a sua própria fé, obviamente sabendo distinguir até onde vai o reino da terra e o reino de Deus, se a gente for utilizar a terminologia cristã. Então, a imunidade tributária, ela justamente garante que haja essa distinção entre igreja e Estado e a liberdade religiosa, não só de igrejas evangélicas, católicas, que são maioria no Brasil, mas também, e principalmente, talvez eu diria, das que são minoritárias. Porque no momento que o Estado começa a intervir nas igrejas e cercear, no fim das contas, a liberdade religiosa por meio da instituição de imposto, o Estado está interferindo na distinção entre igreja e Estado, da separação de igreja e Estado e prejudicando a liberdade religiosa que deveria ser justamente garantida pelo Estado. Então, eu sou contra a tributação de igrejas. É isso, deputado. Muito obrigada. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Seja bem-vindo ao Poder 360. Imagina. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bem comentado no Congresso. E, mais uma vez, também pelo teu próprio trabalho aqui. Um abraço. Obrigada. Obrigado.